A receita de hoje é um bolo de aniversário muito simples com recheio de chocolate e de leite ninho, passo a passo, super explicadinho para você fazer aí e arrasar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E agora sim, vamos para a receita. E agora, gente, para o nosso recheio de chocolate, nós vamos precisar de 2 caixinhas ou 2 latinhas de leite condensado. Nós vamos precisar de 8 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau. Nós vamos peneirar, gente, para o nosso creme ficar bem lisinho. Aqui no lugar do chocolate em pó, você pode usar o cacau em pó 100%. Aí você vai usar 4 colheres de sopa. E nós vamos colocar 1 colher de sopa de amido de milho. Se você não quiser usar o amido de milho, não precisa colocar. E agora, com o fouet ou uma espátula, nós vamos mexer muito bem até o chocolate em pó se dissolver no leite condensado. Agora que o chocolate em pó já se dissolveu no leite condensado, nós vamos colocar 1 caixinha de creme de leite e 400 ml de leite. E essa quantidade de leite equivale a 1 xícara mais 2/3 de xícara. E nós vamos precisar de 3 barras de chocolate meio amargo derretida. E cada barra que eu estou usando tem 80 gramas. Se você quiser usar o chocolate ao leite, também pode. Nós vamos mexer muito bem. Agora que eu já mexi muito bem, nós vamos levar para o fogo. Agora, gente, nós vamos ligar o fogo médio. E nós vamos cozinhar aqui esse creme até ele começar a ferver, sempre mexendo. E o meu brigadeiro já está pronto, gente. E o ponto dele é quando você pegar um pouquinho do brigadeiro, levantar e ele cair assim em blocos. Ó, pega um pouquinho do brigadeiro, levanta. Se ele cair em blocos e formar esse montinho que não se desmancha na superfície, está pronto. Agora eu vou mexer por mais 1 minutinho para ele ficar mais brilhante e mais cremoso. Depois de mexer por 1 minutinho, esse é o resultado do nosso brigadeiro. E, gente, olha como é que esse brigadeiro é lindo! Gente, eu tenho aqui uma travessa de 16 centímetros por 29 centímetros e agora é só colocar o nosso brigadeiro. E antes de levar para a geladeira, nós vamos colocar um plásticozinho aqui em cima do brigadeiro. Então aqui eu tenho esse plásticozinho aqui de congelamento, abri ele no meio e agora nós vamos colocar ele em contato com o brigadeiro, sempre apertando assim, para não formar aquela película. E antes de levar ele para a geladeira, nós vamos deixar ele esfriando por 3 horinhas em temperatura ambiente e depois nós vamos deixar ele esfriando 4 horinhas no congelador ou de um dia para o outro na geladeira. E para o nosso brigadeiro de leite em pó, nós vamos precisar de 2 caixinhas ou 2 latinhas de leite condensado, 1 xícara de leite em pó. E agora, com o fouet ou uma espátula, nós vamos mexer muito bem até o leite em pó se dissolver no leite condensado. Nós vamos colocar 2 caixinhas de creme de leite, 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e 2 barrinhas de chocolate branco. Cada barra que eu estou usando tem 80 gramas, então vai totalizar 160 gramas de chocolate branco. E antes de levar para o fogo, nós vamos dar uma mexidinha até tudo ficar bem homogêneo. Tudo bem misturadinho, agora é só levar para o fogo. E agora nós vamos cozinhar esse creme no fogo baixo até começar a ferver. Gente, meu brigadeiro já está pronto e o ponto dele é quando você pegar um pouquinho do brigadeiro, ele cair assim em blocos e formar esse montinho na superfície que não se desmancha. E agora nós vamos mexer ele por mais 1 minutinho no fogo desligado. Depois de 1 minutinho mexendo, esse é o resultado do nosso brigadeiro. E, gente, olha como é que esse brigadeiro fica lindo. E agora, gente, é só colocar o nosso brigadeiro em uma tigela de vidro.
E antes de levar ele para a geladeira, nós vamos tampar ele com um plastiquinho de congelamento. Eu peguei um pedaço, abri ele no meio e é só colocar em contato com o brigadeiro para não formar aquela película. E antes de levar ele para a geladeira, nós vamos deixar ele esfriando por 3 horinhas em temperatura ambiente e depois nós vamos levar ele por 5 horinhas no congelador ou de um dia para o outro na geladeira. Gente, meu brigadeiro já está bem geladinho e esse foi o resultado dele, gente. Esse brigadeiro fica delicioso, fica super cremoso, gente. Esse brigadeiro fica super estruturado e, gente, fora que ele é delicioso. E o meu recheio de chocolate também já está pronto, é só tirar o plásticozinho. E, gente, olha como é que esse brigadeiro fica super estruturado, o brilho desse brigadeiro é maravilhoso. Fora que ele é super estruturado e esse recheio de chocolate, gente, é simplesmente delicioso. E, gente, nós vamos começar a preparar nossa massa e primeiro nós vamos ligar o nosso forno e vamos deixar ele aquecendo em 180 graus. E aqui, gente, eu tenho 2 xícaras de leite e nós vamos colocar nesse leite 3 colheres de sopa de vinagre de álcool. No lugar do vinagre, você pode usar o suco de limão, aí você vai usar 3 colheres de sopa de suco de limão. Vamos dar uma mexidinha. Já mexi muito bem, agora nós vamos reservar esse leite. E agora aqui, gente, na batedeira nós vamos colocar 6 ovos inteiros e 1,5 xícaras de açúcar. E nós vamos colocar mais gotinhas de essência de baunilha. Eu tô usando a essência de baunilha branca, mas você pode usar o extrato de baunilha. E se você não gostar e não quiser colocar, não precisa. E agora nós vamos bater muito bem até virar um cremezinho bem clarinho e bem volumoso. Agora nós vamos colocar 1,5 xícaras de óleo. E nós vamos bater muito bem só até o óleo se dissolver. Agora nós vamos colocar 4 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E se a sua tiver, não coloque mais. Nós vamos colocar um pouquinho dessa farinha e nós vamos colocar um pouquinho daquele leite com o vinagre. E nós vamos mexer bem delicadamente de baixo para cima com um fouet. Vamos colocar um pouquinho mais da farinha de trigo, mais um pouquinho do leite com vinagre. Vamos colocar um pouquinho da farinha de trigo e um pouquinho do leite com vinagre. Vamos colocar a última parte da farinha e a última parte do leite com vinagre. Mexi muito bem e agora nós vamos colocar 1 colher de sopa de fermento químico para bolos. E agora é só mexer muito bem. Mexi muito bem e a nossa massa já está pronta. Gente, eu tenho aqui uma forma de 25 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Eu untei ela com óleo e farinha de trigo e agora é só colocar a nossa massa. E agora, gente, nós vamos levar ela para o forno de 35 a 40 minutinhos em 180 graus. Gente, minha massa já está pronta, ela já esfriou. E o ponto dela é quando você furar ela com uma faquinha e a faquinha sair bem limpinha. E para desenformar a nossa massa é só passar uma faquinha nas laterais para ela desgrudar bem. E depois que a gente passar a faquinha em toda a lateral, nós vamos pegar a forma e nós vamos empurrar ela aqui para frente. Assim a massa desgruda nas laterais e também embaixo. A minha já tá bem soltinha, então agora é só virar ela em um prato. E agora, gente, nós vamos cortar a nossa massa 2 vezes no meio para ela poder ficar com 3 camadas de massa.
E para deixar o nosso bolo bem molhadinho, eu tenho aqui 600 ml de leite e eu coloquei meia caixinha de leite condensado. Mexi muito bem e a nossa caldinha já está pronta. E para colocar ela no bolo, gente, eu coloquei ela nesse potinho, nesse copinho aqui, que ele é mais fácil para colocar na massa. Mas se você não tiver, pode ir molhando com uma colher mesmo. E agora, com a mesma forma que eu assei a massa, eu coloquei o plastiquinho de congelamento e nós vamos começar a montagem do nosso bolo. Aqui você vai começar com a camada de cima, do topinho você vai colocar na partezinha de baixo. Aqui eu sem querer iniciei com a camada de baixo, porque pensando lá na frente nós vamos virar ele, então a partezinha do topo ficou para baixo, mas isso não tem problema nenhum. Então nós vamos colocar a nossa primeira camada de massa. E nós vamos ir colocando essa caldinha de leite para ela ficar bem molhadinha. Agora nós vamos ir colocando um recheio de leite em pó no montinho no lado do outro para depois ficar mais fácil de espalhar. E agora vamos espalhar esse recheio muito bem. E agora nós vamos colocar a camada do meio, nós vamos pressionar sempre puxando o saquinho para cima para ele não ficar no meio do recheio. Vamos molhar essa camada para ela ficar bem molhadinha. E vamos ir colocando o recheio de chocolate. Nós vamos ir colocando um montinho no lado do outro para depois ficar mais fácil de espalhar. E com o auxílio da colher, nós vamos ir espalhando muito bem. Aqui, gente, eu não coloquei todo o recheio de chocolate, sobrou esse pouquinho aqui. E, gente, para facilitar, como a camada de cima ela tem uma casquinha, eu vou colocar metade dessa calda aqui primeiro. Depois, nós vamos ir colocando ela em cima do recheio de chocolate. E para a caldinha penetrar bem, eu vou vir aqui com o garfo, vou ir furando ele e depois nós vamos colocar aquele restinho de calda que sobrou para ele ficar bem molhadinho. E agora, gente, nós vamos ir colocando esse plastiquinho que sobrou nas laterais em contato com o bolo. Se o plástico ficou pequenininho e não deu para tampar totalmente, nós vamos ir colocando outro pedacinho de plástico em cima para ele poder ficar bem fechadinho. E agora nós vamos levar para a geladeira por 6 horinhas no congelador ou de um dia para outro na geladeira. Gente, meu bolo já está bem geladinho, ele ficou de um dia para o outro, mas se você não tiver tanto tempo, pode deixar ele 6 horas no congelador. E, gente, para a decoração do nosso bolo, nós vamos bater aqui 1 litro de chantilly. E o chantilly que eu vou estar usando vai ser esse aqui do Gran Finale. Gente, eu amei esse chantilly, eu fiz um bolo aqui no canal e usei ele. Além desse chantilly ser delicioso, ele fica bem durinho. Então é aquele chantilly que é perfeito para fazer decoração. Mas, gente, aqui o chantilly você pode usar o que você mais gostar. Pode usar o da sua preferência. E aqui, gente, nós vamos bater 1 litro de chantilly bem geladinho. Agora nós vamos bater muito bem até ele ficar bem firminho. Gente, bati muito bem meu chantilly e o ponto dele é quando ele ficar bem firminho desse jeito aqui. Você vai pegar aí uma colher ou o próprio batedor da batedeira e você vai levantar. Se ele ficar bem firminho e não cair, quer dizer que ele já está no ponto. Com o meu bolo bem geladinho, nós vamos retirar esse plásticozinho que fica no bolo e depois, gente, nós vamos virar ele em um prato. E, gente, o prato que eu vou estar utilizando, ele tem 25 centímetros de diâmetro e agora é só virar o nosso bolo nele. Já virei o bolo e agora é só ir retirando esses plásticozinhos que ficam no bolo.
E, gente, olha como é que esse bolo fica super recheado. Gente, nós vamos começar a fazer a decoração do nosso bolo. Então, antes de fazer qualquer coisa com o bico de confeitar, nós vamos fazer uma camadinha bem fininha de chantilly. E para que fazer essa camadinha? Porque normalmente, gente, quando a gente vai passando o chantilly, sai aqueles farelinhos da massa. Então, para eles não ficarem aparentes na decoração, a gente faz essa camadinha bem fininha de chantilly, para qualquer farelinho que sair ficar nessa camadinha e não ficar aparente na decoração. Gente, eu peguei aqui um pouquinho de chantilly e com essa espátula eu vou espalhando na partezinha de cima dele e também vou ir passando nas laterais. Essa camadinha não precisa ser grossa, tá, gente? Pode ser fininha, mas nem tanto, porque também vai vir a decoração e pro bolo também não ficar com tanto chantilly. E agora, com o bico folha número 69, nós vamos ir fazendo as laterais. E para fazer as laterais, eu coloquei um pouquinho do chantilly branco no saco de confeitar e nós vamos ir pressionando o chantilly. Quando o chantilly sair, nós vamos ir subindo o bico bem devagarzinho, porque quanto mais devagarzinho sair, mais vai fazer babadinho. E agora, com a espátula, nós vamos ir tirando esse excesso de chantilly que ficou do bico. E, gente, esse foi o resultado da nossa decoração. E agora sim, para fazer a decoração da parte de cima, eu vou estar usando esse corante aqui azul. Então aqui, gente, eu peguei aqui um potinho, vou colocar um pouquinho de chantilly. E agora, gente, nós vamos colocar umas gotinhas do nosso corante. Aqui você vê o tom que você quiser. Se você quiser um tom de azul mais escuro, você coloca mais corante. E se você quiser aquele azul mais clarinho, você coloca pouco corante. E agora, com uma colher, nós vamos mexer aqui e você vai vendo se você quer mais corante ou não. Aqui já estava ótimo pra mim. Olha como é que vai formando esse chantilly, essa cor maravilhosa. E era essa cor que eu queria, um azul que não fosse tão escuro, mas também um azul que não fosse tão claro. E agora, gente, com o bico M, eu já coloquei ele em um saco de confeitar. E agora nós vamos colocar esse chantilly azul dentro do saco de confeitar com o auxílio de uma colher. Depois de a gente colocar todo o chantilly dentro do saco de confeitar, a gente dá uma apertadinha dentro do próprio pote do chantilly para tirar um pouco do ar. E agora sim nós vamos começar a fazer a decoração. E para fazer as pitanguinhas com o bico M, nós vamos dar uma leve apertadinha. E quando o chantilly sair, a gente para de apertar e dá uma leve puxadinha para cima. E agora no topozinho do bolo, gente, além de fazer a decoração com o chantilly azul, eu vou vir aqui com o pincel e eu vou fazendo esse zigue-zague por toda a parte de cima do bolo. E agora, para fazer a decoração da parte de cima, nós vamos colocar o restinho de chantilly. E agora nós vamos fazer a decoração da parte de cima. Primeiro, nós vamos apertar, o chantilly vai sair e nós vamos fazendo meio que círculos. Vamos ir apertando e vamos fazendo alguns círculos.
Quando você vê que você não consegue mais ver, você para de apertar, vira o bolo e continua fazendo, sempre limpando a pontinha para a decoração ficar bem linda. E, gente, esse é o resultado do nosso bolo. Gente, olha como é que esse bolo ficou lindo. Gente, olha essa fatia. Esse bolo fica simplesmente delicioso. O recheio de chocolate fica aquele recheio bem equilibrado, não fica muito doce. E o recheio de leite em pó fica super delicioso. Não fica aquele recheio doce demais e a massa super fofinha. Esse bolo é perfeito. E se vocês gostaram da receitinha de hoje, não se esqueçam de deixar um like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque aqui no canal só tem receitinha fácil e deliciosa. E ative o sininho para vocês não perderem nenhuma receitinha nova. E a gente se vê na próxima receitinha. Tchau!